Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Essa aula para o nono ano, aula de geografia, nós vamos estar falando aí do módulo 3, ok? Isso é uma revisão, um pequeno resumo para a gente poder fazer a atividade avaliativa do terceiro bimestre. Então a gente está fazendo aí revendo alguns pontos que a gente viu, para que vocês possam fazer aí a atividade avaliativa, que é a prova que vocês têm, ok? Então abra aí seu livro para você acompanhar, pega aí, abre no módulo 3, vamos ver algumas coisas desse módulo. A gente no módulo 3 estudou sobre a Europa, né? Vimos as principais características da Europa, vimos a divisão da Europa em duas porções principais, né? A Europa pode ser dividida em dois aspectos, tanto o aspecto geográfico, onde vai ter um maior número de regiões, mas a gente priorizou e estudou a divisão que é baseada em histórico, no processo histórico que envolve aí a questão econômica e política do período da Guerra Fria, onde coloca a Europa dividida entre Europa Ocidental e Europa Oriental. Vimos também um importante fator econômico, um importante organismo econômico que pega todo o continente, que é a União Europeia. E aí a gente vai estar revendo alguns desses assuntos aí. Vamos ver o processo de formação da União Europeia, alguns aspectos que diferenciam de outros blocos econômicos e também alguns aspectos que envolvem aí uma mudança, né, no rumo da União Europeia nos últimos anos. Então vamos lá. Vou aqui compartilhar para vocês a página do livro. A gente está na página 351. Que vocês possam acompanhar a leitura. Então vamos lá, Europa, divisão política e regionalização. Os países da Europa ocupam uma área de cerca de 10,3 milhões de quilômetros quadrados e vários deles estão entre as principais potências econômicas do mundo. Observe o mapa a seguir, observe no mapa a seguir o continente europeu e sua divisão política atual. Né? Primeira parte a gente vai ver a divisão política, que se trata aí dos países. Né? Quando você tem um território dividido de acordo com a administração, cada território desse tem um governo, tem um tipo de política que organiza ele. Então a gente tem aí a divisão política por países. Né? A Europa tem em torno de 50 países, alguns deles com territórios maiores, que dá para ser apresentado aí nesse mapa, outros com territórios bem minúsculos, como vocês veem que está separado aí uma legenda, onde está Andorra, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia. Esses países aí são minúsculos, não dá para ser representado direto no mapa, então eles colocam o número do mapa e depois colocam uma legenda para que a gente possa visualizar, localizar através da legenda. E aí estão os países, né? Essa é a Europa de forma geral. Tem aqui a Rússia, que faz parte tanto da Europa quanto da Ásia. É o maior país no mundo, tem uma grande extensão. E ela está aí, essa porção aí é a que está na porção europeia. Lembrando que como continente, né, a Europa é um dos menores continentes e ela para alguns autores, ela é considerada apenas a metade de uma porção de terra que está circundada por água, que é uma das características de continente. Essa porção de terra que está circundada por água se divide aí nesses dois continentes que são classificados. Um é a Europa, o outro é a Ásia. Alguns autores até, inclusive, falam que é apenas um continente chamado de Eurásia. Mas a gente está estudando essa porção separada aí como continente europeu. Vamos ver um pouquinho dessas informações. O primeiro aspecto físico-territorial que podemos identificar é que a Europa e a Ásia integram a mesma massa de terras imersas, a Eurásia.
A divisão entre continentes é estabelecida por uma linha imaginária definida pelos montes Urais, a Cordilheira do Cáucaso, o Mar Mediterrâneo, o Estreito de Bósforo, e o Mar Negro e o Rio Ural. São essas características físicas aí que mostram uma divisão entre esses dois continentes, né? Considerando aí de norte em direção ao sul, ele é cortado por essas referências aí. Montes Urais, Cordilheira do Cáucaso, Mar Mediterrâneo, Estreito de Bósforo e por aí vai. Alguns desses marcos naturais representam também as fronteiras entre países. Alguns países, no entanto, têm parte de seu território na Europa e parte na Ásia, como é o caso da Rússia, cuja divisão é estabelecida pelos Montes Urais e pelo rio Ural, e a Turquia, estabelecida aí pelo Estreito de Bósforo. Então, a gente tem dois países aí citados que está dividido entre esses dois continentes, já que eles fazem parte da mesma porção de terra, existe essa possibilidade. A Turquia e a Rússia ficam divididas entre esses dois continentes. A divisão entre Europa e Ásia, contudo, não significa que tais espaços não sejam integrados por importantes rotas comerciais. No passado, essas rotas por essas rotas vinham produtos do Oriente, como a seda, para os mercados do Ocidente, na Europa. Hoje a rota da seda não existe mais, porém a importância da integração econômica entre os dois continentes continua evidente, pois nesse mesmo sentido fluem gás natural e petróleo da Rússia e do Mar Cáspio para o continente europeu. Então ainda existe essa ligação aí entre os dois continentes. A Ásia, que é o maior continente do mundo, e onde estão os maiores países, onde tem países importantes e estratégicos, e mesmo a Rússia, mesmo a Europa, tendo todo seu destaque, ela ainda precisa dessa relação comercial com vários lugares do mundo. E um desses lugares que ela mantém essa relação comercial é com a Ásia. A gente sabe e viu no decorrer dos estudos que a Europa é o continente que apresenta o maior número de países desenvolvidos, tem uma boa qualidade de vida, boa expectativa de vida, e por causa disso ela se destaca entre outros países, né? Então acaba sendo como um continente, como o que está predominante no seu território, ela se destaca economicamente, se destaca socioeconomicamente também entre os continentes do mundo, e seus países também se destacam, por isso que forma aí, já que tem um número de países está predominante, por isso que forma aí um continente que mais se destaca em todo o mundo. Vamos ver aqui. Bom, aqui nesse mapa aqui está mostrando a divisão da Europa, o que dá base ao nosso estudo nesse terceiro bimestre, né, o que tivemos no terceiro bimestre, que foi, estudamos a parte ocidental e estudamos a parte oriental. Então vamos ver algumas referências dela. Primeiro a gente está vendo o mapa, está vendo que a parte amarela, ao olhar para o mapa, o lado esquerdo mostra a Europa ocidental e o lado direito mostra a Europa oriental. Essa divisão foi feita com base nos critérios da política econômica, né? E tem a ver aí com um processo histórico de formação, de influência, que teve durante o período da Guerra Fria, onde existia uma disputa político-ideológica, onde de um lado você tinha os Estados Unidos influenciando os países com o capitalismo, e de outro você tinha a União Soviética, né, representada pela Rússia e outras nações que faziam parte desse grupo, representando também o comunismo, né, ou socialismo. E aí um lado aderia ou acompanhava a União Soviética com o socialismo, e do outro lado os países acompanhavam os Estados Unidos com o capitalismo, né? Lembrando que essa Guerra Fria iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha, que foi o estopim da guerra, né? A guerra começou por causa da Alemanha, e no final da guerra, quando os vencedores da guerra acabaram dominando o território da Alemanha e dividiram entre quatro aí,
entre Estados Unidos, Reino Unido, França e a União Soviética. Após dividir esses 4 territórios, começou a dar conflito porque dentro do território da Alemanha, a União Soviética, que tinha já tinha o seu sistema de governo, sistema político-econômico, com base no comunismo, ela quis se separar daquilo que era mostrado para os governos capitalistas, pois podia confundir a sua população e dar a impressão de que o seu sistema não era viável, não funcionava, que era fraco. E aí, para mostrar que o dela tinha força, ela começou a se fechar, começou a se isolar, não permitir que sua população fosse para o lado que era capitalista, e aí surge a ideia do Muro de Berlim, e a partir daí essa disputa político-ideológica, né? Por isso que é chamado de Guerra Fria, porque não houve uma guerra com arma de fogo entre essas duas grandes potências, que é a União Soviética, que era a União Soviética, e os Estados Unidos do outro lado. E aí, por não ter ocorrido o ataque de arma de fogo, eles chamaram de Guerra Fria. Mas isso tomou uma proporção mundial, onde, na busca por ajudar aqueles países que acabaram de sair da guerra prejudicados, eles também aproveitavam para fazer com que esses países apoiassem a sua ideia, a sua ideologia, seu sistema de governo, e aí esses países o ajudava também a se reestruturar. No caso, os países que entendessem que queria ser capitalista recebiam a ajuda dos Estados Unidos, e os países que resolvessem ser socialista ou comunista, né, eles recebiam a ajuda da União Soviética. E dessa forma que se dividiu aí a Europa, entre elas, por ter uma parte de cada lado e por ter uma tentativa de não permitir que um lado influenciasse o outro lado, dizia-se que aí tinha uma cortina de ferro, né, que separava os dois lados aí da Europa. Vamos seguir aqui. Mais o que? Então falei do critério, né? Vamos ler esse pedacinho aqui só para a gente pegar o critério. Ó, a Europa pode ser regionalizada tendo como base critérios geográficos e políticos. A regionalização mais utilizada, que divide o continente entre Europa Ocidental e Europa Oriental, leva em conta o processo histórico e a antiga divisão entre o bloco capitalista, que é a Europa Ocidental, e o bloco socialista, que é a Europa Oriental, durante o período da Guerra Fria, que durou de 1947 a 1941. E as outras informações que a gente precisa ter para fazer a nossa avaliação primeiro que a gente viu que a Europa Ocidental ela é o lado mais desenvolvido, né? Criou maior capacidade de produção, porque investiu mais, os países capitalistas normalmente permite a propriedade privada, e aí seus empresários acabam investindo na produção, nas fábricas, nas indústrias, enquanto a Europa Oriental, que está relacionada aí ao comunismo e ao socialismo, eles precisam da decisão do governo, todas as propriedades, ou seja, os meios de produção pertencem ao governo, e o governo estava envolvido investindo aí em armamento nuclear, investindo na corrida espacial, para mostrar que tinha força, que tinha mais poder, que seu governo era melhor, que seu sistema de governo funcionava melhor que o capitalismo. E nessa busca eles foram deixando, sem perceber, a capacidade de produção. Em vez de investir, deixaram de investir nas indústrias, na capacidade de produção, e foram investindo aí em armamento, corrida espacial, corrida armamentista. Isso era uma disputa entre eles. Os governos capitalistas investiam nisso também, mas como o capitalismo permite a propriedade privada, os próprios empresários foram arrumando um meio de crescer e aumentar a sua capacidade de produção. Quando chegou a um certo tempo, os países socialistas estavam um pouco mais com problemas nessa capacidade de produção, apesar de ter criado um arsenal muito grande, uma capacidade de armamento, de arma de destruição em massa muito grande, mas deixaram de investir nessa capacidade de produção, o que fez eles ficarem um pouco mais atrasados. Os produtos estavam arcaicos, os produtos estavam frágeis, de baixa qualidade, e a sociedade estava insatisfeita
Isso, inclusive, que levou ao colapso da antiga União Soviética, que era formada aí por 15 nações. Então, o lado ocidental sempre teve maior desenvolvimento, maior urbanização, população com melhor qualidade de vida, melhor expectativa de vida, maior capacidade de produção. Essas qualidades foram se desenvolvendo melhor no lado ocidental devido ao sistema de governo deles, que permitiu que, enquanto eles investiam nessa corrida armamentista, na corrida espacial, os próprios empresários investiam aí na capacidade de produção. E parará. Antes disso, só como eu falei, quem representava o lado comunista era a União Soviética, formada por 15 nações. Além da Rússia, outras 15 nações que faziam parte desse bloco, que tinha apenas um governo e eles governavam as nações, como por exemplo Estônia, Lituânia, Letônia, Belarus, Ucrânia. Esses países estavam aí envolvidos esse grupo que formava a chamada União Soviética e que era governado, que se mantinham com um governo único para todos esses territórios. Várias nações, um único governo. E devido a essa falta de investimento, houve uma insatisfação da população e o colapso acabou surgindo, né? As pessoas reclamavam que não tinha muita liberdade de expressão, que não tinha investimento nos produtos, os produtos estavam de baixa qualidade e quase não tinha produto, faltava produto para eles. Então eles começaram a reivindicar e isso foi gerando problemas sociais até que entrou em colapso em 1991. Após a desintegração da União Soviética, as nações receberam, né, ganharam independência e o direito de formar seu próprio governo, estabelecer um líder, como por exemplo os presidentes ou o primeiro-ministro. E com essa autonomia, né, deixaram de ter um governo único, eles passaram a ter sua bandeira, seu hino nacional e por aí vai. Eles, após isso, houve a desintegração da União Soviética, mas eles resolveram fazer um novo bloco, uma nova associação que é chamada SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. A maior parte dos países que integravam a União Soviética entraram na SEI também, mas alguns ficaram de fora, como a Estônia, Letônia, Lituânia, porque eles entendiam que quando eles foram integrados à União Soviética, não houve consulta popular, não houve vontade da maior parte da população. Eles meio que entraram nesse grupo sem ter sido consultado como população. E então os líderes entraram e eles não estavam muito satisfeitos. Então existia uma vontade da população de se ver livre desse grupo, queriam se afastar e aí deram preferência. Ao invés de se aproximar da SEI, eles ficaram de fora e preferiram tentar uma aproximação com a União Europeia, que é um outro bloco que começou, né, do lado ocidental. Obviamente que isso foi se ampliando e hoje já tem países que é do lado oriental, já que não tem mais essa cortina de ferro, já que não tem mais essa divisão com lados opostos de sistema ou de ideologia. E então a SEI foi formada funcionava como um bloco de cooperação econômica e integrando apenas alguns países que eram da antiga União Soviética. Uma outra coisa que a gente vai falar agora que é importante é a União Europeia, né, que é o bloco econômico da Europa. É o maior ou mais integrado bloco econômico do mundo, né, é o bloco que tem a maior capacidade de integração, porque ele, além de normalmente um bloco econômico, ele permite a livre circulação de mercadoria. No caso da União Europeia, além da livre circulação de mercadoria, permite também a livre circulação de pessoas, a livre circulação de capitais, né, que é investimento, e a livre circulação de serviço. Pode-se oferecer serviço, pode-se prestar serviço e assim por diante. Então, além de ter, né, a moeda única, que é o euro, que eles criaram um banco central, uma moeda única, uma política econômica que pode reger todos os países que integram o bloco União Europeia. Ainda que alguns ainda precisam se organizar para entrar na chamada zona do euro, mas existe uma moeda única que está preparada para atender várias nações, mesmo sendo países que têm sua autonomia, seu presidente
suas regras internas, mas existe esse banco central que funciona para todos os países que aderirem, né? Alguns países ficaram de fora. O processo de formação da União Europeia, ele passou por algumas etapas, né? Entre elas, primeiro formou a SECA, né? Que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que era integrada pelos países que eram produtores do carvão e produziam aço, e depois ela se transformou na CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia, e aí já formou a CEE com a ideia de cooperação econômica, que já não era mais só para quem produzia um determinado tipo de produto, mas uma ampliação para uma cooperação econômica de forma geral. E depois da CEE, o próximo passo foi formar a União Europeia, que foi em 1992 ela foi estabelecida. Em 1993 ela começou a funcionar como União Europeia. E aí já tinha um maior número de países e uma maior abrangência, e tendo aí a chamada Quatro Liberdade, que, como eu falei, permite a livre circulação de mercadoria, pessoas, capitais e serviços. Esse, no caso, é o bloco mais integrado do mundo, o bloco que tem maior nível de integração. E é isso. E a gente fechou para a gente fazer a nossa atividade. Isso aí já é o suficiente, dá para a gente responder bastante coisa. A divisão da Europa, os dois lados, as principais características e a questão da União Europeia e a formação da SEI. Ok? Boa atividade e até a próxima aula.